Fala meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e zeramos Pikmin 4. Cerca de 30 horas ali de jogo, tem mais o que se fazer nele e eu quero te pedir para esquecer os outros Pikmin que você jogou, começar por aqui se você for novo na franquia e vir de coração aberto, porque esse jogo, ele é diferente, ele muda de forma ousada e amplia o escopo da franquia. Pikmin é talvez o que chamamos de franquia para nintendistas. Dificilmente temos fãs da série que não sejam diretamente fãs de sua produtora, a Nintendo, em especial do seu criador, Shigeru Miyamoto, que criou pilares dos games como Mario e Zelda. Sendo assim, Pikmin sempre foi muito bem feito e muito bem aceito, tanto pela crítica quanto pelo público. Mas ele se mantinha como um jogo que era como um filme cult daquele diretor famoso, tá ligado? Ou aquela ótima música de um ótimo disco, de uma ótima banda, mas que não virou clipe e só os fãs conhecem. É uma franquia muito boa, mas que carece de reconhecimento do público em geral. Definitivamente não tem a popularidade de um Mario, de um Zelda, de um Donkey Kong ou das outras principais franquias da Nintendo. Eu introduzo essa análise de Pikmin 4 aqui pra vocês por um motivo, porque isso tudo mudou. Pikmin 4 altera significativamente a fórmula da franquia e como ela funciona. E mais do que isso, amplia o escopo dessa série para níveis das outras franquias da Nintendo que costumam vender muito mais do que essa aqui. E com isso, a Nintendo fez uma aposta. Sim, Pikmin 4 é uma grande e surpreendente produção, o que chamamos de AAA. Na verdade, é um dos maiores jogos exclusivos do Nintendo Switch, isso a gente já pode cravar aqui. Então agora vem comigo porque eu quero te contar o que a Nintendo mudou em Pikmin e como ela ampliou o escopo da franquia talvez para sempre. Neste jogo que impressionou e que eu já posso cravar com uma certa tranquilidade que vai ser aceito como um dos melhores exclusivos do Nintendo Switch e não apenas aqui na nossa opinião. Tá pronto para essa aventura? Então vamos nessa! Uma das coisas que mais chama a atenção em Pikmin 4 é como ele é maior e mais ambicioso do que os jogos anteriores. Deu pra ver que a intenção com esse aqui foi testar como o Pikmin se sai um degrau acima. Essa aposta da Nintendo foi tipo, e se a gente investisse mais nessa franquia? Será que ela vai conseguir se tornar tão grandiosa quanto as nossas outras? Nesse sentido, Pikmin 4 se parece um pouco com Fire Emblem Three Houses, que é muito maior do que qualquer Fire Emblem anterior, não só em duração e tempo de gameplay, também nisso, claro, mas no sentido de colocar a franquia um degrau acima. Para dar esse salto, a Nintendo mexeu e mudou muito como a fórmula de Pikmin funciona. Ela não é exatamente a mesma dos outros jogos, apesar dos trailers e até mesmo a demo darem a entender que sim. Foram mudanças ousadas, sendo bem sincero, até mesmo arriscadas. Que eu tô curioso como vai ser a reação dos fãs mais puristas, porque elas mexem em estruturas estabelecidas na série. Então mesmo que você já conheça Pikmin, se você já é fã da série, se prepare, porque você não sabe como esse jogo funciona. Pikmin sempre foi um jogo de estratégia em aventura. Sendo mais específico sobre o lado de estratégia, ele é um RTS, Real Time Strategy. Essa mistura de RTS e aventura nos colocava em um mapa explorável, onde você se sentia o tempo todo jogando ao mesmo tempo um jogo de estratégia e aventura, onde coordenamos pequenas criaturas chamadas de Pikmin, atribuindo atividades a eles mediante o tipo de Pikmin. Então você deixava um grupo de Pikmins vermelhos lutando contra inimigos de fogo, Pikmins de pedra quebrando rochas e vidros e qualquer grupo movendo peças pelo mapa. Tudo isso exigia bastante cautela e estratégia, porque tínhamos recursos limitados, tanto de tempo quanto de sobrevivência, o que custava uma enorme pressão nos jogadores. A primeira coisa que eu preciso esclarecer sobre Pikmin 4 é que essa estrutura que a série sempre teve de misturar 100% do tempo aventura e estratégia mudou. Sim, polêmicas. Para expandir, a Nintendo em Pikmin 4 meio que separou um pouco os dois. Não 100%, mas ela claramente criou momentos onde a aventura prevalece e é aprimorada e outros momentos de puro jogo de estratégia mesmo. Foi assim que ela fez. O jogo possui fases e essas fases são abertas. Uma comparação, por exemplo, é Pokémon Legends. No sentido de que não são fases grandes quando a gente olha o território, mas ela tem bastante exploração não linear e bastante conteúdo para você explorar por ali. As fases não são mais áreas de pressão no jogador. Aqui a Nintendo quer deixar você livre, progredindo e apreciando aquelas belas paisagens. E é por isso que agora as fases elas passam um ar muito mais de jogo de aventura. Ainda temos o limite de tempo. Antes de anoitecer ali no horário do jogo, a gente precisa coletar os nossos Pikmin e trazer eles de volta para a base. Senão eles morrem para os predadores nocivos
noturnos ali. Mas, como toda fase tem entre 3 ou 4 locais onde a gente pode mover a nossa base, essa pressão do final do dia não é tão grande mais, não é tão chato, porque você nunca tá longe da sua base, até porque, novamente, as fases não são tão grandes assim. Se você pegar e quiser ir de uma ponta a outra com o mapa completamente já aberto, né, depois de você passar os puzzles, depois de você limpar todos os inimigos, você deve levar cerca de 1 a 2 minutos de caminhada. É mais ou menos esse aí o tamanho. Mas calma, quando você chega nessas fases, tem dezenas e mais dezenas de coisas para você fazer, além de você ter que desenrolar o nó, criando atalhos e facilidades para conseguir atravessar esse mapa. Então assim, se o seu problema com Pikmin era o tempo, aquela pressão de você ter que voltar pro mapa, que você quer explorar tranquilamente ali, mas o dia acaba caindo, não se preocupa, cara, porque a sua base ela vai estar sempre próxima de você, ela vai estar te acompanhando, você pode continuar a sua exploração e depois que o dia cai, continua divertido. Mas eu já vou chegar lá. Enquanto o limite de tempo foi amenizado, o limite de recurso foi além. Ele foi extinto. No jogo anterior, em Pikmin 3, por exemplo, quando a gente coleta certos itens, a gente ganha suco e ao fim do dia, a gente bebe um pouco desse suco. Então todo dia era bom e muito importante a gente achar mais e mais itens pra gente continuar sempre abastecido, porque caso esse suco acabasse ou a gente não conseguisse explorar direito, era game over. Aí você tinha que voltar uns dias atrás pra tentar de novo e achar mais suco. Isso era meio tenso, mas em Pikmin 4 você não tem uma corrida pra gerenciar nem nada do tipo, então não tem pressa, você pode passar quantos dias você quiser na mesma fase sem coletar nada e nada vai acontecer com você. Repetir fase em Pikmin é como repetir fase em Mario. Essa mudança é tão brusca que, já que ela existe e funciona muito bem, eu não entendi porque que a Nintendo também não tirou o limite de tempo. Eu acho que eles iam descaracterizar muito Pikmin, talvez. Quem sabe no próximo jogo eles façam isso? Porque, como eu falei, agora esse limite de tempo também já foi amenizado com o fast travel das bases e os atalhos e tudo mais. A impressão que eu tenho é que a Nintendo entende que essa era a maior reclamação e o que afastava muitas pessoas da série. E ela quis resolver esse problema e deixar o jogo divertido pra todo mundo. Mesmo o fator cautela dos Pikmin, né, porque eles morrem ali na parte da noite, foi amenizada, porque agora a gente pode voltar no tempo. O jogo ele tem uma mecânica que permite a gente voltar 1, 2 a 3 minutos por vez ali. Então caso você tenha perdido dezenas de Pikmin em um chefe até finalmente pegar a manha de como derrotar ele, você pode voltar para antes da batalha e perder muito menos ou até nenhum se você quiser. Aí você me pergunta, pô Coelho, eu sou fã da série, você tá querendo me dizer que eles nutelaram o jogo, deixaram agora Pikmin Nutella? Não, absolutamente não. Como eu falei, o que eles fizeram foi separar a mistura de estratégia e aventura que a série tinha anteriormente. Agora, nas fases, quando você está explorando, reina a parte de aventura. É uma coisa mais casual e até contemplativa. E, sinceramente, agora qualquer um consegue jogar Pikmin. Embora, conforme as fases progridam, mais elementos de puzzle e estratégia vão aparecendo. Então, as fases, elas escalonam de dificuldade. Tá, mas se Pikmin é feito de fases e nas fases reina apenas a aventura agora, cadê a parte de estratégia? Cadê o RTS de onde Pikmin sempre foi conhecido? É sobre ele que eu quero falar agora. Enquanto as fases são belos cenários tranquilos, generalizando, né? Agora a Nintendo introduziu cavernas que encontramos à entrada nas fases, tipo as Shrines de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. E na verdade é nessas cavernas aonde rola a verdadeira progressão do jogo. Existem dois tipos de cavernas: cavernas de Batalha Dandori, que também são de dois tipos, e as cavernas de níveis, onde a gente tem pequenas fases em sequência e elas se parecem bem mais com dungeons mesmo. E ambas essas cavernas, o tempo no jogo passa 6 vezes mais devagar. Então é onde o jogo ganha tempo de gameplay, porque essas elas podem ser realmente grandes e trabalhosas, e mesmo assim você não precisa fragmentar ela em dias, porque daqui a pouco vai anoitecer e você tem que voltar para a base. Não tem que se preocupar com isso. O tempo passando 6 vezes mais devagar, na prática, você nem precisa se preocupar com ele. Vai dar e vai sobrar tempo com certeza.
As batalhas Dandori são onde a parte de aventura do jogo vai para o espaço e ele se torna 100% RTS. Um folhado, que são essas estranhas criaturas ali cobertas de planta, te desafiam de dois jeitos diferentes, a depender da caverna. No primeiro, desafio Dandori, você precisa coletar X pontos em X tempo e tem um ranking de bronze até platina. Aqui sim, você precisa espalhar as unidades de Pikmin que você tem e planejar uma trajetória que te permita ganhar mais recursos e pontos em menos tempo. Esses são os desafios Dandori. Outro tipo são as batalhas Dandori, onde um folhado vai literalmente competir com você para ver quem consegue mais pontos em X tempo. E vale mencionar que essas batalhas elas podem ser jogadas como multiplayer competitivo local, você contra o seu amigo. Os desafios Dandori são boas para compensar a mudança na fórmula, entregando muita adrenalina em pouco tempo. E as batalhas Dandori são uma ótima novidade e elas se desenvolvem a cada nova fase. Sério, elas progridem muito e muito bem. Caso você tenha jogado a demo e achado simples demais, não se preocupe com isso. Curiosidade, Dandori é uma palavra em japonês para você fazer algumas coisas ao mesmo tempo e se organizar da melhor forma possível, que é justamente o que a gente faz em um RTS, Real Time Strategy ou estratégia em tempo real. As cavernas de níveis são apenas cavernas mesmo, tá? A Nintendo ela utilizou essas cavernas para criar fases criativas, explorando o level design da franquia como nunca fez antes. Algumas cavernas limitam os tipos de Pikmin que você pode usar, por exemplo. Elas têm temáticas como fase de gelo, fases de outros tipos e curiosamente, é nelas que rolam as batalhas de chefes, provavelmente para poder incluir essas batalhas no tempo passando mais devagar, para você conseguir focar ali na batalha sem no meio dela acabar o tempo e você ter que voltar para base e coisas assim. Assim você não precisa lidar ao mesmo tempo com o chefe e com o relógio, né? Como eu falei, a gente pode chamar essas cavernas das Shrines de Pikmin 4. Beleza, essas são as cavernas de níveis. Agora, as cavernas de fases, cada uma delas a gente chama no plural porque elas têm andares que são como fases mesmo, e muitas delas chegam a 4 fases, 5, 6 fases. Novamente, aqui é onde o jogo ganha um tempo de gameplay porque elas são mais longas mesmo. Isso não significa que sejam arrastadas. É muito divertido você explorar elas e ter ali aquele desafio único que a Nintendo preparou para você em cada uma delas. Dá vontade de entrar nessas cavernas e explorar. Não o bastante, a Nintendo ainda introduziu as explorações noturnas. Que são partes separadas das fases, e aí por dia ou você explora uma fase ou você faz uma batalha noturna. Não dá pra emendar uma na outra ou coisa do tipo, são coisas separadas mesmo. Então pra quem tava preocupado que você ia explorar a fase durante o dia e aí você só queria continuar explorando, mas não, chegou de noite, você vai ter que entrar numa outra fase e toda vez vai ter essa repetição, não se preocupa, você pode fazer as explorações noturnas quando você quiser e você faz as fases de dia, exploração ali tranquilamente quando você quiser também. Tudo no seu ritmo. Essas explorações noturnas, elas usam somente um tipo de Pikmin, que são os pirilampos. Eles são tipo uns Pikmin fantasminhas, e nelas você precisa sobreviver uma noite protegendo um certo objeto que te dá certa recompensa. Eu não vou te dar spoilers aqui, tá? Mas é legal. Na prática, é a Nintendo colocando fases de Tower Defense na franquia. Essas explorações, elas são obrigatórias, embora você não precisa fazer todas. Então aqui, a gente já tem 3 tipos de gameplays diferentes, né? As gameplays de exploração e aventura, a gameplay ali da parte de estratégia, quando você já pegou o jeito de controlar os seus Pikmin na parte de aventura e você quiser se desafiar mais e progredir o jogo, e a parte de Tower Defense, agora você vai defendendo as hordas ali que vão atacando a sua torre utilizando os seus Pikmin pirilampos. Cara, isso mostra o quanto o jogo tá variado, cheio de atividades diferentes pra fazer, nunca fica monótono e aumentou realmente de escopo, cara. Pikmin 4 realmente se tornou um grande jogo. Somando as fases, as cavernas e as explorações noturnas, você tem muita coisa para fazer e muita coisa diferente uma da outra. Quer explorar um pouquinho para relaxar? Fica abrindo ali o mapa das fases, coletando os tesouros, colhendo novos Pikmin para você ter no seu exército. Beleza, fez isso? Já tá confortável? Você quer desafios intensos e rápidos? Aí você vai nas batalhas Dandori. Quer um desafio mais longo? Passaram de fases ali? As cavernas de níveis são como dungeons. Você quer algo totalmente inédito e diferenciado? As explorações noturnas.
Com tanta coisa pra fazer, Pikmin 4 se consagra como um daqueles jogos que costumamos dizer que a hora passa e você não vê. E talvez isso seja mérito da falta de pressão de tempo e de recurso. Por isso eu digo que ele funciona muito bem sem essas duas coisas. Além de tudo isso, ao fim de cada dia você retorna para sua base e lá também é um mapa interativo, onde a gente conversa com os tripulantes do esquadrão. Esses tripulantes que a gente vai salvando ao longo da nossa jornada dão missões secundárias como colete 20 tesouros, derrote 12 tipos de inimigos e etc. Que são missões que você vai completando naturalmente. Se você é o tipo de pessoa que gosta de explorar, mas você gosta de ter um objetivo em mente para aquela sua exploração ter mais propósito, pronto, a Nintendo também resolveu isso para você. Só que duas dessas missões que te passam são importantes porque elas são missões de melhorias. Uma delas para melhorias de novas habilidades e também compra de itens, e a outra é exclusivo para o Ouchi, que é o seu cachorrinho companheiro, e ele é essencial nesse jogo. Tanto que ele tem mais melhorias do que o nosso protagonista, inclusive, tá? À medida que você vai aprimorando o Ouchi, o seu cachorrinho, ele vai ganhando habilidades como, por exemplo, a de nadar, permitindo assim que você passe por áreas de água com todos os tipos de Pikmin nas costas dele, né? Normalmente na série, apenas os Pikmin azul conseguem atravessar a água, e agora com essa habilidade, permite que você carregue todos os seus tipos de Pikmin para um outro lado de um lago ou de um riacho. Com outras habilidades, ele passa a atacar melhor, ele passa a fazer todo tipo de coisa que você precisar. O Ouchi é tão presente nesse jogo que, infelizmente, destaca a tristeza que é não ter um multiplayer local de tela dividida, porque dava muito bem para um jogador controlar o nosso protagonista, criado por nós, e outro jogador controlar o Ouchi. Em vez disso, o multiplayer local se limita a uma segunda mira. Tipo a gente fazia em Super Mario Galaxy, sabe? Que um jogador controlava o Mario e o outro controlava aquela mirinha na tela com o controle do Wii. O jogador 2 é realmente um jogador secundário mesmo. De repente para uma criança que não consegue ter tanto controle ali dos botões e quer te ajudar, ou de repente para quem quer só participar não tão ativamente ali da gameplay. Infelizmente, com tantos upgrades que Pikmin 4 trouxe para a franquia, esse foi um downgrade, que era algo muito bem-vindo e que tinha no Pikmin 3 Deluxe, por exemplo, que está no Nintendo Switch. Esse multiplayer ainda é válido, mas fica a sensação de, poxa, podia ser diferente, né? Provavelmente o hardware do Nintendo Switch não aguentaria rodar esse jogo em tela dividida com essas fases incrivelmente detalhadas e belas que o jogo tem. Sério, aqui teve um real upgrade, cara. Beleza é o destaque. Pikmin 4 tem tranquilamente um dos melhores gráficos do Nintendo Switch, e mesmo sendo mais bonito na televisão, obviamente, é impressionante como ele roda bem no modo portátil, com um gráfico de ponta e boa definição, principalmente se você estiver jogando no Nintendo Switch OLED. Tipo, Pikmin 4 no portátil é mais bonito do que a maioria dos jogos na TV, sem zoeira. Em termos de enredo e história, olha, Pikmin 4 é um jogo bem arcade, ele segue essa fórmula de chegar numa fase, coletar tudo, derrotar tudo, entrar nas cavernas. Mesmo assim, até que a história tem algumas surpresas, principalmente para quem é fã da franquia. Mesmo não tendo um enredo muito bem desenvolvido, Pikmin 4 é disparado o jogo em português do Brasil com mais texto já lançado pela Nintendo. Pequenos diálogos bem divertidos e interessantes ocorrem a cada fim do dia. Aí na sua base, nos desafios, nos arquivos do menu, em tudo, o jogo tem muito texto, até porque, novamente, ele é um jogo bem longo. E é muito especial essa localização, porque Pikmin, ele utiliza uma forma de comunicação diferente de outros jogos. Como esses personagens, eles são pequenos alienígenas que vieram parar na Terra, eles não necessariamente entendem o que são aqueles objetos que eles estão encontrando, então eles vão colocar a própria interpretação deles do que é um Game Boy, que eles não sabem que é um Game Boy. E é muito curioso você ler, cara, essas pequenas nuancezinhas ali que eles colocaram em português do Brasil, da interpretação de alienígenas sobre objetos que pra gente é muito comum. Certamente abre sempre um sorriso. Mas eu falei que o jogo é longo, né? Mas quão longo? Bom, Pikmin 3, que é o jogo anterior, era o mais longo até então, e ele tinha cerca de 10 a 15 horas, umas 20 horas ali pra fazer o 100%, né? Já em Pikmin 4, nós finalizamos a missão principal, vendo os créditos, em cerca de 18 horas, sem fazer 100% das fases, sem fazer todas as expedições noturnas e também sem completar todas as missões secundárias. 18 horas só pra chegar até o final e ver os créditos. Aí talvez você me pergunte, Coelho, mas é pouca coisa, né? 5 horinhas a mais, o jogo continua naquela mesma faixa ali. Aí vem uma surpresa, 5 horinhas a mais que o jogo anterior até você ver os créditos. Só que aí que tá, o jogo não termina nos créditos. Aí você pergunta, então tem um pós-game? E eu te respondo, meu amigo, não dá nem pra chamar isso
isso de apenas um pós-game. Ele tem um game. Eu não posso entrar em muitos detalhes, eu também não quero dar spoilers pra vocês, mas a Nintendo escondeu e está escondendo até agora essa informação, que é pra ser uma surpresa. Então não vou revelar o que acontece no final do jogo, mas sem entrar nos tais detalhes, o que eu posso dizer é que você ainda vai jogar bastante Pikmin 4 depois dos créditos, viu? É bem seguro dizer que Pikmin 4 rende em torno de 25 a 30 horas. E isso mesmo para quem não buscar o 100%. Quem buscar, com certeza vai passar disso tranquilamente. Então, concluindo, esse jogo é o dobro, é 2 vezes maior do que o jogo anterior, que já era o maior Pikmin até então. É quando a gente olha para essa expansão de tamanho e de produção do jogo que a gente entende por que a Nintendo mudou essa fórmula do jogo. Não dá para você colocar o jogador no reloginho sentindo aquela pressão durante 25 a 30 horas de jogo. Fica monótono, fica chato. Por isso a Nintendo removeu isso. Além de deixar ele um jogo bem mais acolhedor para novos jogadores, ele mudou para poder ser maior assim e evoluir a franquia. Afinal, depois de Pikmin 3, que também é uma obra-prima no antigo formato que a franquia tinha, eles meio que se esgotaram de possibilidades dentro daquela franquia, de apenas adicionar novos tipos de Pikmin, mais daquilo que a franquia já tinha se estabelecido. Eles tiveram que se aprofundar, mudar, criar coisas novas, deixar o jogo mais amplo, mais leve, no nosso ritmo e também mais divertido. Sim, talvez você que seja fã de Pikmin, e se você for fã por conta dessas mecânicas que mudaram ou que foram embora, como a pressão do tempo, recursos e perdas de Pikmin, porque você pode voltar no tempo se você quiser, talvez você ainda vá preferir Pikmin 3. Eu acho que a gente vai acabar lendo comentários de puristas assim na internet. É tipo Breath of the Wild, ele mudou Zelda completamente, e mesmo sendo o maior Zelda até então, muita gente prefere o modelo clássico. Fica claro que Pikmin 4 não é só o novo jogo de Pikmin, ele é um novo Pikmin. Ele aponta uma direção nova, maior e mais ambiciosa, elevando a franquia para patamares onde, sinceramente, o formato antigo não conseguiria chegar. Mas o ponto é que ele não deixa os fãs antigos na mão. As batalhas da Andores são puro Pikmin em um formato frenético. As explorações noturnas adicionam um novo tipo de jogo de estratégia na série. E após os créditos, prestem atenção nisso, ainda temos muito conteúdo onde o jogo entende que as crianças novatas ou os jogadores que querem apenas o raso, apenas uma experiência casual, já tiveram conteúdo suficiente e a partir dali o nível sobe. Vale também mencionar que Pikmin 4 é um jogo onde o 100%, pelo menos das fases, é muito natural. Você não tem aquela coisa de só passar de fase é um esforço nível 5. Agora, para fazer 100% é um esforço nível 10 que eu tenho que fazer. Não, é bem claro o que tem no mapa, aonde que tá, você consegue recursos para saber, o Out consegue sentir o cheiro das coisas para conseguir te guiar se você quiser. E como agora o jogo tá com muito menos pressão, quase nada de pressão, é gostoso voltar nas fases anteriores e limpar toda a área, diferente dos anteriores que você tinha medo de retornar e gastar recurso à toa, esse tipo de coisa, sabe? E existe muito mais pra se falar sobre esse jogo, a ponto dessa análise dobrar de tamanho. Mas eu tenho uma ideia melhor. Caso você tenha chegado até o final desse review interessado pelo jogo, jogue! Existem muitas outras surpresas, mecânicas que eu não quero tirar de vocês aqui falando em vídeo no YouTube. Tem momentos marcantes em Pikmin 4, cara. E uma outra oportunidade, pra quem quiser, eu posso fazer esse vídeo. Mas pra você que tá aqui, cara, eu vou guardar, porque essa experiência é uma experiência especial. Como eu mencionei, sim, Pikmin 4 é um jogo AAA e ele vale o seu voucher ali da Nintendo ou os seus $60, que aqui no Brasil, infelizmente, se traduz em R$300, que é um valor muito alto pra qualquer jogo. Mas se você comprou e gostou de jogos como Luigi's Mansion 3, Paper Mario, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Dread, Astral Chain e outros grandes jogos da Nintendo, pode ir seguro em Pikmin 4. Pikmin agora é feito para agradar todo tipo de jogador, não mais apenas os mais apaixonados fãs de RTS, fãs da Nintendo ou do lado cult do Miyamoto. E é por isso que eu digo que em termos de precificação versus a qualidade que o jogo apresenta, a gente avalia que ele custa um preço justo. A performance do jogo é 5 de 5 no Nintendo Switch, galera, nota máxima, ele roda lisíssimo e é um jogo lindíssimo. E a nota
técnica da equipe Coelho no Japão para Pikmin 4 é nota 9. Sendo um jogo muito bem polido, muito bem executado e dirigido, as únicas coisas que afastam esse jogo do 10 são o modo multiplayer, que não é o ideal, e o formato de progressão, que é o mesmo em 80% do tempo. Dito isso, a nossa tier da experiência geral que tivemos e do sentimento que tivemos em jogar Pikmin 4, além da nota técnica, é a tier S+, um S com estrelinha ali. Ele entra para os jogos que são elite do Nintendo Switch. Pikmin 4 se consagra como um dos melhores exclusivos do Nintendo Switch e entra para a elite do console, sendo diferente, com ousadia e ambição, e levando a franquia para um local mais alto do que os fãs pensavam que a série poderia chegar. E essa, meus amigos, é a nossa análise inicial de Pikmin 4. Como eu falei pra vocês, tem muito que a gente pode se aprofundar. E se vocês quiserem que eu me aprofunde aqui pra vocês, traga as surpresas, as mecânicas surpreendentes que eu não queria tirar de vocês, os momentos marcantes e muito mais, e uma análise com spoilers, comenta aqui embaixo. Essa review de hoje, ela é muito especial por muitos motivos. Primeiramente, por ser finalmente Pikmin 4, um jogo que a gente tá esperando há décadas, literalmente. Mas também por ser um marco na história do canal e também da comunidade nintendista aqui no Brasil. É a primeira vez, é a primeira análise de um jogo da Nintendo que a gente recebe com tanto tempo de antecedência. Uma pessoa da comunidade, não um veículo de imprensa ou de um canal que faz um excelente trabalho, claro, mas é um canal multiplataforma. É a primeira vez, cara, que a nossa comunidade recebe com uma baita antecedência para ter tempo de zerar o jogo, esmirilhar ele, contar todos os detalhes para vocês diretamente da Nintendo. E aqui eu posso falar como uma pessoa de dentro da nossa comunidade, alguém que joga Pikmin desde a primeira iteração. Eu conheço profundamente essa série e eu tô muito feliz com essa oportunidade de ter conseguido jogar esse jogo com calma e com antecedência aqui pra vocês, sem nessa correria de lançar conteúdo do YouTube, sabe? Eu agradeço muito a Nintendo por essa oportunidade e pela confiança no profissionalismo aqui do nosso trabalho, e que a gente ia levar a sério, claro, toda a confidencialidade necessária pra poder ter esse jogo durante tanto tempo sem vazar informações. E o outro motivo de ser especial é porque esse aqui é o maior jogo da Nintendo completamente localizado em português do Brasil, amigos. Isso também é um marco e eu espero que todas essas coisas continuem acontecendo cada vez mais e se expandam aqui no Brasil. Mais pessoas da comunidade tenham acesso a esses jogos com antecedência, mais criadores de conteúdo, mesmo que não sejam dedicados inteiramente à Nintendo, e mais jogos localizados dessa forma, jogos grandes em português do Brasil. Então, se vocês gostaram e querem dar um apoio, cara, deixa um like aqui nesse vídeo e envia ele para os seus grupos de WhatsApp, compartilha ele, cara, no Twitter, no Threads agora, compartilha ele pela internet, é importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Deixa um like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, incluindo a nossa análise com spoilers e também, cara, a nossa live tirando as dúvidas de vocês sobre Pikmin 4. Quem quiser apoiar mais o meu trabalho pode considerar se tornar um membro aqui no canal, que ajuda muito aqui na produção. Pode me seguir nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, e pode favoritar aí o meu link afiliado da Amazon, galera, coelhinojapão.com/Amazon. Deixa favoritado no seu browser quando você for entrar no site para poder comprar alguma coisa, entra através do meu link, que aí, à medida que você navega e faz compras lá, você está apoiando o canal sem mudar nada para você, tá bom? Dito isso, meus amigos, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque é isso mais importante que essa nossa comunidade aqui tem, de assim como o Pikmin 4 ser acolhedora a novas pessoas. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!